Fala pessoal! Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Quero responder alguns comentários, uns comentários que têm mais frequência. E eu não vou colocar o nome das pessoas porque são vários que fazem a mesma pergunta. Então eu vou tentar resumir em alguns tópicos o meu comentário, o comentário que é feito no meu canal, o questionamento que é feito no meu canal. Bom, o objetivo desse vídeo é tentar ajudar no processo para quem está começando. Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, eu sou Marcelo do Papo de Sardinha. Quem não é ativo, ativa o sininho, deixa um comentário, ajuda a fortalecer o canal. Eu estou ativo no Instagram, sempre posto os stories, tento postar o meu dia a dia, postar os meus resultados, eu tento fazer com o processo, mostrando o processo como ele está, os meus erros, os meus acertos. Bom, no meu canal, frequentemente tem alguns comentários que é feito, alguns questionamentos que é feito, e eu quero nesse vídeo tentar fazer um resumo de forma objetiva, tentando sanar um pouco o processo para que as pessoas entendam um pouco daquilo que eu sempre posto nos meus vídeos. Bom, um dos comentários que eu mais recebo é qual o meu operacional. Bom, primeira pergunta, vou até riscar aqui, ó, qual o meu operacional? Bom, o meu operacional, pessoal, ele não é nenhuma fórmula mirabolante, nenhum setup milagroso, não é nada de outro mundo, mas mesmo assim ele me torna um cara consistente. Eu opero sempre, eu faço as marcações de regiões, sempre no dia anterior ou antes de abrir o pregão, eu marco algumas regiões no gráfico de 5, de 15, de 30 minutos. Eu opero os rompimentos ou o suporte e a resistência dessas regiões e tomo a decisão de entrar na operação ou não. Eu gosto muito de operar o trade de ajuste. O trade de ajuste também ele é um trade onde os players buscam muito essa operação, esse alvo, esse processo, ou seja, ele sempre busca. Sempre média móveis a favor da tendência, as médias de 5, de 21 e de 200, são médias que respeitam muito. Eu gosto de operar a VWAP diária. Esses indicadores eles estão frequentemente na minha tela. Então, hoje eu acrescentei o fluxo de ordens, ou seja, o Times in Trade, onde eu consigo entender a movimentação dos players. Essa movimentação, ela permite com que eu continue no trade ou saia imediatamente no trade porque houve virada de mão, ou seja, se tem o Bradesco que aumentou o posicionamento dele, eu continuo, se não aumentou, se ele virou a mão de comprador para vendedor, eu saio da operação. Ele tem me ajudado muito no meu controle financeiro, principalmente no meu gerenciamento de risco, beleza? Vamos para a segunda pergunta. Como é que é definido o meu loss? Bom, eu praticamente já respondi. Eu defino o meu loss de acordo com... primeiro, o meu loss ele é definido de forma técnica. Sempre por região. Se o loss estiver muito caro, eu não entro. Se ele estiver proporcional àquilo que eu consigo realmente bancar, eu simplesmente entro na operação baseado nessa informação, na informação do loss. Antigamente, eu operava sempre analisando se tinha no máximo 150 pontos. Então, acontecia dois cenários. Eu era muito violinado, esse era o primeiro ponto. E o segundo é que dava poucas entradas, porque dificilmente você consegue fazer um stop técnico com 150 pontos. Até consegue, mas você precisa esperar muito mais. Às vezes a entrada ela demorava muito mais para entrar, para acontecer, porque você se baseava no stop, num stop menor, pequeno, que acho que compensa, aí depende de cada um, do que mesmo no operacional, na entrada nas regiões. Às vezes dava a entrada, mas não dava o stop, e aí eu não entrava. Então hoje eu aumentei eu coloquei 2 candles abaixo, no gráfico de 5 minutos,
e tento pegar o meu alvo num gráfico de 15, de 30 minutos, sempre observando a movimentação dos players no fluxo, como eu falei. Como é que eu analiso o fluxo? Como é que eu faço a análise do fluxo? Esse foi outro comentário que eu tive. Então, eu sou um cara muito recente na análise de fluxo, mas ele já tem sido muito importante no meu dia a dia, muito importante no meu operacional, na informação que eu estou passando, ou seja, se eu tomo uma decisão de sair ou de entrar ou de continuar. Mas, por exemplo, na minha tela tem basicamente o Times in Trade, eu não uso o book de oferta. Então o Times in Trade, ele consegue, você precisa ter uma visão, como é que eu vou te falar, fotográfica, uma memória fotográfica, né? Quase gaguejei, mas uma memória fotográfica. Essa memória fotográfica, você precisa entender que, por exemplo, o player A, player B, player C, qual é a quantidade que ele tem? Qual é a movimentação? Ele está comprando mais ou ele está se desfazendo da quantidade de compra que ele tem? Essa informação, ela permite com que você siga no teu processo ou não. Então, por exemplo, a minha decisão de sair de uma operação que está contra mim, ela é muito baseada em relação ao Times in Trade, a quantidade de movimentação que está tendo nos players ou não, XP e daí por diante. Bom, a outra pergunta que eu recebo muito, como é que é o meu controle emocional? Cara, hoje lógico, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo emocionalmente para que no dia a dia você não fique muito abalado. Então, hoje eu faço meio que um ritual antes de entrar na operação, entrar no mercado. Eu acordo um pouco mais cedo, eu faço academia, eu vejo um vídeo, eu vejo um filme, eu escuto uma música. Então, eu tenho meio que um ritual para que esse processo ele seja o mais tranquilo. No momento da operação, eu já entendi o seguinte: você só fica com o emocional abalado se você já falei isso em um vídeo meu, ou se você está muito alavancado, ou se você não sabe o que você está fazendo. Então, se você entende e tem a paciência certa, o momento certo da entrada, você simplesmente não fica muito emocionalmente abalado. Cara, o stop ele faz parte do processo, o loss faz parte do processo. A partir do momento que você entende, respeita isso, você automaticamente fica mais blindado emocionalmente para poder seguir em frente. Uma outra pergunta que eu recebo muito, inclusive tem um vídeo a respeito, tá? Como foi quando eu perdi lá os 50 mil em um dia no day trade, como é que eu fiz para me recompor? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Pessoal, não foi fácil. Então, no dia em que foi um dia do payroll que eu completamente, isso já tem muito tempo, tá? Foi lá para 2020, se eu não me engano. Eu perdi 50 mil num único dia. Esse total, ele foi, assim, muito ruim, mas foi de um grande aprendizado para mim. Eu demorei a me recuperar emocionalmente, eu demorei a entender se continuava ou não. Pensei em desistir 1 milhão de vezes, mas que eu tinha que entender, antes de eu tomar a decisão de desistir, eu tinha que entender cara, por que eu tomei um loss de 50 mil? Porque pensa no contrário, se eu tomasse um gain de 50 mil, então a partir do momento que ele foi contra mim, ele poderia ter ido a meu favor. E aí eu entendi o porquê que eu tomei o loss e levou um bom tempo para me recompor. Eu fiquei uma semana sem dormir, 15 dias sem operar, 30 dias sem dar um clique na conta real, aí fiquei 2 meses só operando baixinho. Então foi um período bem complicado, mas que foi importante para que eu pudesse crescer e talvez chegar nesse nível que eu tô hoje. Bom, respondendo a outra pergunta, por que eu não pago DARF? Porque eu tenho, além desses 50 mil, eu tinha mais 30, agora já abati bastante dos últimos 6 meses para cá. Se eu não me engano, está em torno de 55 mil o meu prejuízo. Cara, baixei bastante, então eu tenho 55 mil a compensar para a partir daí começar a pagar DARF. E aí a última pergunta que eu mais recebo é se eu pretendo
montar um curso ou fazer uma mentoria. Não está nos meus planos, então eu quero viver de trade fazendo os meus vídeos. Eu sempre brinco que eu quero ter 1 milhão de amigos, mas não tenho a menor pretensão de ainda não está nos meus planos no momento, não sei, no futuro eu posso mudar de ideia, de simplesmente fazer um curso, porque eu queria que vocês entendessem o seguinte, cara, o curso, a mentoria dá dinheiro, sem dúvida nenhuma, só que eu quero viver de trade. Então, a partir do momento que eu abrir um treinamento ou abrir uma mentoria, eu quero fazer algo diferenciado e eu vou ter que dar atenção, vou ter que montar uma equipe, eu vou ter que montar uma estrutura para que isso aconteça. A partir do momento que eu fizer isso, eu vou ter que deixar aquilo que eu curto fazer, que é o day trade e o swing trade. Então, não é a minha intenção, embora dê bastante dinheiro, eu acho que é super rentável, não é para mim hoje, não é a minha intenção, o meu propósito fazer o treinamento. Talvez a mentoria até pinte um pouco antes do curso, mas o curso não tem a menor pretensão porque eu tenho que ter tempo para isso. E eu, no momento, eu quero me dedicar muito aos vídeos, de ajudar vocês nos vídeos e me dedicar aos meus traders lá que tem dado certo, tá fluindo de boa. Beleza, galera? Bom, faça os comentários, se tiver alguma dúvida, vou tentar responder isso da melhor maneira possível, responder os comentários da melhor maneira possível. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Fui!